Várias gerações de investigadores que durante décadas passaram por Coimbra dedicaram o seu estudo à paleontologia, à compreensão do passado, na busca de pistas sobre o futuro da Terra. Pedro Calapés faz parte da geração atual que investiga sobretudo os registros fósseis que se encontram em rochas sedimentares um pouco por todo o país. No seu caso particular, conchas fósseis. O respeito pelo passado é uma das chaves para os avanços da ciência, para o futuro, não é? A minha área de investigação sempre esteve um pouco ligada aos fósseis no sentido de os utilizar para procurar reconstituir toda uma série de janelas sobre o passado, sobre a história da Terra, a história geológica do nosso país, antigas paisagens, antigos organismos pertencentes a espécies já extintas, baseando-nos em quê? Nas rochas que são os fósseis e procurando comparar esses fósseis com as características dos organismos atuais e inferir como seriam os ambientes em que esses antigos animais e plantas viveriam, como é que interagiam uns com os outros, etc, etc, etc. Eu chamo-me Pedro Calapés e sou professor auxiliar do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra. Desde sempre aquele tipo de investigador que gosta de divergir, não centrar a minha área de investigação numa janela ali muito resumida. Aqui para a região de Coimbra, desde há uma série de anos que me dedico a investigar toda uma grande unidade de rochas extremamente rica em fósseis, que é do final da era secundária ou mesozoica, nomeadamente um dos grandes períodos da história da Terra, que é o período Cretácico, e no final do qual ocorreu aquele grande evento catastrófico com a queda do meteorito, que levou à extinção de uma grande parte dos organismos da biosfera. Infelizmente isso não está registado cá em Portugal. Mas temos outras coisas muito engraçadas, nomeadamente há o registro aqui na beira litoral de que, por volta de há 100 milhões de anos atrás, toda esta área estaria coberta por um mar tropical. O trabalho que tem sido feito é no sentido de reconstituir a paleogeografia e, por outro lado, a nível dos fósseis presentes, utilizá-los no sentido de reconstituir as antigas comunidades de organismos que lá viviam, que, digamos, alguns deles seriam bem diferentes dos atuais. Em paralelo, tenho vindo também a estudar o quaternário, portanto, a nível dos 2 últimos milhões de anos, quando o homem já está presente. Como, digamos, a janela de tempo já não é assim tão antiga, muitas das espécies que se encontram são idênticas às espécies atuais. O que significa que é possível, nomeadamente a nível dos grupos em que eu trabalho, que são os moluscos, as conchas, é possível estabelecer uma coleção de comparação baseada em formas atuais e depois proceder à sua comparação com materiais, espécimes que vão sendo recolhidos em contextos arqueológicos de diferentes cidades. Isto é uma área, digamos, interdisciplinar do conhecimento científico que se chama a bioarqueologia e que está em franco desenvolvimento no nosso país. Portugal aí é um país extremamente rico de fósseis de organismos invertebrados, que merecia ser mais explorado e, inclusive, valia a pena investir mais em termos da constituição de coleções de fósseis para serem distribuídas, por exemplo, a nível de museus regionais, de escolas, etc., e, portanto, de instituições diversas, né? Justamente para essa vertente também educativa. Como se sabe, o petróleo é um recurso natural que confere enorme riqueza a um país. Periodicamente são feitas sondagens geológicas que depois estimulam o interesse e o investimento da indústria petrolífera em determinados locais. A Universidade de Coimbra está envolvida neste processo de investigação e os resultados confirmam que, em Portugal, há petróleo. Não há ainda nenhuma descoberta comercial. A história da exploração em Portugal começa nos anos 40, pré-Segunda Guerra Mundial, mas o primeiro ímpeto exploratório foi nos anos 50. Um segundo episódio de grande atividade industrial foi nos anos 70 e uma terceira fase importante foi agora nos anos 2000. Estas campanhas todas têm produzido resultados que a história prova que são encorajadores, porque senão as companhias já não estariam cá.
Foram feitas várias sondagens com indícios, quer de hidrocarbonetos líquidos, petróleo, quer de hidrocarbonetos gasosos, gás natural, e o único aspecto que é relevante é que, apesar de muitas descobertas que foram feitas em sondagem, não foi ainda nenhuma suscetível de justificar a passagem à fase da produção. O meu nome é Rui Pena dos Reis e sou professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O meu nome é Maria Helena Henriques, sou professora auxiliar com agregação do Departamento de Ciências da Terra. Os fósseis são excelentes indicadores de tempo geológico. Através do conteúdo em fóssil, nós podemos saber quando é que determinadas unidades se formaram. Isso para a geologia do petróleo é fundamental, porque na pesquisa petrolífera interessa saber o que aconteceu e quando aconteceu. E para se determinar o quando aconteceu, precisamos ter referências de tempo. Essas referências de tempo são dadas através da análise do conteúdo em microfósseis que nos aparecem nas sondagens. Nós podemos saber a que idade é que estamos a perfurar e temporalizar aqueles episódios da história, designadamente das bacias atlânticas, em que se terá formado hidrocarbonetos. Há muitos dados de natureza científica que apontam para a probabilidade de existência de hidrocarbonetos em Portugal. É possível, hoje, com o registro estratigráfico, podermos determinar que organismos ficaram fossilizados, as condições de deposição daqueles sedimentos. E isso é fundamental quando se quer construir um modelo capaz de justificar, no futuro, a exploração de petróleo num determinado contexto geográfico. O nosso trabalho, no fundo, procura responder sempre que há essa solicitação à resolução de um problema de datação que a indústria petrolífera precisa desses dados. A minha atividade neste momento é a colaboração com o consórcio Petrobras Galp-Partex num projeto que nós estamos a desenvolver aqui em Coimbra com colegas também de Lisboa, projeto Sagres, cujo objetivo principal é estabelecer uma ligação ao nível do conhecimento entre o que se passa e o que se vê em terra com o que se deve passar e o que se espera ver nas bacias de mar profundo, como é o caso da Bacia de Peniche e da Bacia do Alentejo, onde esse consórcio está a operar. Essa Bacia de Peniche estão concessionados pelo Estado português 4 blocos de exploração, sendo que nas maiores distâncias da costa nós podemos medir entre 100 e 150 km. Portanto, são zonas de exploração que não são visíveis da costa e mesmo que um dia haja a fase de produção com a instalação de plataformas, isso não será visível a partir da costa. A indústria petrolífera não é propriamente constituída por associações sem fins lucrativos. São empresas e, portanto, apostam em equipas quando essas equipas, no tempo certo, lhes dão os resultados que eles procuram obter. Primeiro, é uma relação de confiança. Do ponto de vista ético, também é muito interessante, porque não só eles nos procuram para nós lhes prestarmos serviços de natureza técnica, mas também nos procuram para nós os ajudarmos a formar técnicos e quadros e a reciclar também os seus próprios quadros para, posteriormente, poderem vir a ser contratados por eles. Portanto, há aqui uma relação de confiança que envolve troca de serviços, como é evidente, mas também troca de valores não materiais. As minas abandonadas podem ser responsáveis pela contaminação dos solos e das águas utilizados pelas populações. Para perceber qual o nível de contaminação, está a decorrer uma investigação em minas abandonadas no país. O estudo já permitiu retirar algumas conclusões. As minas abandonadas libertam para o ambiente metais pesados, que são tóxicos, e libertam também metalóides, concretamente o arsénio e o antimónio, que também são tóxicos. Alguns podem ser bioacumulados nas plantas e depois plantas que são ingeridas pelos animais. Além disso, as águas também podem ficar contaminadas e vir a provocar contaminação nos peixes. As minas também acabam por contaminar as águas subterrâneas e essas águas subterrâneas muitas vezes são utilizadas pelas populações, tanto para o seu dia-a-dia como para consumo e, portanto, isso pode levar metais tóxicos acumulados nos organismos vivos e, por intermédio deles, para o homem. O meu nome é Manuela da Vinha e sou professora auxiliar no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra.
Aquilo que nos interessa é saber qual mesmo o grau de contaminação que todas aquelas pequenas minas que existem espalhadas no país provocam, não é? Fazer um diagnóstico do que é a contaminação regional provocada pela dispersão dessas minas. A mina de estanho wolframio de Montezinho, a mina da Ribeira, as minas de urânio de Acavalo, uma pequena mina que existe perto de Pinhel, também outras minas perto de Mangual de urânio. Escolhemos águas em frascos, vocês veem aqui, não é? E estas amostras são sendo transportadas em arcas frigoríficas e chegam ao laboratório e no mesmo dia em que nós as escolhemos são filtradas neste laboratório. Para sedimentos e solos, nós escolhemos as amostras de sedimentos e solos, transportamos-las para o laboratório e entram no outro laboratório, que é o laboratório de preparação de amostras, onde elas são secas. São secas numa estufa e depois são crivadas. E depois de serem crivadas, são trazidas para este laboratório, onde se faz uma dissolução. Ficamos então com uma solução da amostra. Aquele aparelho diz-nos qual é que é aquele teor dos elementos químicos que estão, por exemplo, no solo. Diz-nos que este solo tem, por exemplo, 20 ppb de arsénio, o ppb é parte por bilhão. Diz-nos que tem 30 ppb, por exemplo, de antimónio. Dá-nos uma listagem bastante grande de elementos químicos que estão presentes no solo. As maiores contaminações são realmente provocadas pelas minas de urânio. As contaminações são maiores quando as minas têm arsénio. Há águas que podem estar bastante contaminadas. Há solos que podem estar mesmo bastante contaminados. E sedimentos de corrente também. Em termos de risco, não é muito elevado, porque são normalmente regiões muito isoladas, onde a população já é muito restrita. Portanto, são umas dezenas de pessoas que habitam nesses locais. Agora, é risco elevado para o ambiente, para a ecologia. Junte-se a nós no próximo República de Saber. Até lá, fique atento às novidades dos nossos investigadores, através do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.